Olá, amigos, bem-vindos à aula 8 do nosso programa de saúde mental aqui no YouTube. Essa aula tem o título de O Resgate da Funcionalidade Humana e é em específico para você que se sente perdido nesse universo, né, que nós chamamos de planeta Terra. É uma aula para você que está se sentindo perdido, com dificuldades de convivência, dificuldades emocionais. Fique conosco e acompanhe. Para os que não me conhecem, meu nome é Arthur, sou psicoterapeuta clínico, trabalho nas áreas de ansiedade, vícios, depressão e pessoas aí que têm também ideação suicida, perfeito? Pessoal, eu resolvi dar o título para essa aula do resgate da funcionalidade humana. É uma aula que nós vamos trazer bastante pesquisas, né, bastante pesquisadores a respeito do que foi acontecendo com a humanidade, né, desde a transição ali dos anos de 1800 para o que nós vivemos hoje na era moderna, de 2025, ano 2026, no século XXI. E é uma tentativa, essa aula é uma tentativa de explicar um pouco o paradoxo que a gente vive hoje nas nossas vidas, né? Que se de um lado facilitou muitas coisas, né? A tecnologia, os processos tecnológicos, a ultramodernidade facilitou e nos deu conforto, nos deu muito mais conforto. De outro, talvez ela tenha aí, né, na contramão, ela tenha dificultado muitos dos nossos anseios psicológicos e da maneira que nós vivemos e das nossas crises emocionais como um todo, né? Como um todo, não só da pessoa que está, por exemplo, né, diagnosticada com ansiedade, diagnosticada com transtorno depressivo, mas da humanidade como um todo, né? Então essa aula é uma tentativa de trazer reflexões, eu não quero trazer linhas conclusivas para esse assunto, até mesmo porque é um assunto muito recente, né? Todas essas pesquisas, elas são muito recentes, é algo que até mesmo a psiquiatria e as ciências que estudam o comportamento da mente humana e o comportamento do homem ainda tem muitos fios soltos ainda, né, para a gente criar através da pesquisa, do estudo, da reflexão e do ensino. Então essa aula, né, não entenda essa aula de maneira nenhuma, de hora alguma, como uma aula conclusiva a respeito das dificuldades do comportamento do homem da era moderna, mas entenda ela muito mais como uma aula reflexiva a respeito, né, um convite à reflexão a respeito do que nós vivemos hoje na ultramodernidade e como nós podemos nos blindar de certos, né, pontos negativos e certos desafios da nossa era ultramoderna. Perfeito? Então, pessoal, hoje, né, eu acredito fielmente que nós vivemos uma crise silenciosa, uma crise silenciosa na nossa humanidade moderna. Existe um paradoxo curioso em nosso tempo histórico. Nunca tivemos tanto acesso a conforto, tecnologia, informação e abundância material. Nunca, né? Nunca. A nossa humanidade nunca teve acesso a tanto conforto, tecnologia e as coisas barateando tanto de preço. DH, eu fico olhando assim, eu falo, cara, só você pegar, por exemplo, quando a gente era menino, 5 anos de idade, o que era uma linha telefônica e uma internet discada? Pergunte aos seus pais o que era o valor de uma linha telefônica, um telefone com fio ali, né, pregado ali do lado de um tamborete ao lado da cama. Chegava a valores assim, né? Eu já escutei relatos aqui em Tumbiara da pessoa trocar plano de rede telefônica por terreno, entendeu? Por carro, por moto. Então, assim, era algo assim. A gente tá falando disso 20 anos atrás, a gente tá falando de 25 anos atrás. 25 anos atrás. Internet discada, né? As primeiras internet discadas, as bandas largas eram algo que só grandes redes corporativas tinham, redes de hospitais e tudo mais. Então, há 25 anos atrás, o nosso acesso à tecnologia ele ainda era tudo muito caro. Que dirá você ter um computador em casa, né? Eu me lembro assim, as épocas da Lan House, né? Você tinha R$5 ali, R$7, R$10, era muito mais, era uma quantia significativa, né? R$10, 25 anos atrás, pelo menos, era algum dinheiro, né? Era algum valor. E mesmo assim era melhor você ir para o Lan House, que ficava mais barato do que você ter um computador em casa com uma banda larga, né? Quiçá impossível. Era artifício de rico, né? Era artigo de luxo. Então a gente nunca teve acesso a tanto conforto e tecnologia e informação também, né? Capacidade de informação. Hoje nós temos, né? Por exemplo, um celular, um notebook conectado à internet. Cara, você
consegue ter acesso a tudo que está acontecendo no mundo. Nosso mundo hoje ele é ultra globalizado, ultra conectado, né? Então a informação nunca foi de tão fácil acesso o quanto nós temos nos dias de hoje. E abundância também, né? Abundância material. Se antigamente o povo, né, o pessoal fala das crises muitas vezes que teve nos governos anteriores, no passado, que a pessoa tinha o dinheiro para comprar e o mercado não tinha mercadoria. Você tinha o dinheiro, né, por causa da inflação, das dificuldades máximas que viveram aí nos anos de 1950, por aí. As pessoas iam no mercado, tinham às vezes o dinheiro para comprar e não tinha mercadoria do mercado, né? Hoje você vai no mercado, você tem, né? Você chega num mercadão, você chega num atacadão, você tem produto de tudo que é tipo, qualidade, jeito e preço, e cada tipo de um produto ali com 5, 6 marcas diferentes, né? Então, a gente vive numa era mesmo de abundância, né? O capitalismo ele promove essa abundância de produção, né? As linhas de produções dos mais variados fatores, desde o agro, do alimento, que entra na mesa do brasileiro, do supermercado, da linha tecnológica, a gente vive numa era de ultraprodução, né? A gente produz, né? Aqui não falando só de Brasil, mas falando do mundo como um todo. É uma era de ultraprodução, muita produção de tudo que vocês pensarem, né? Tudo que a gente tiver ao nosso alcance, tem uma linha de produção ali fazendo, tem uma indústria criando em larga escala o que a gente precisa para viver no conforto material, né? Até aí tudo bem. Só que, no entanto, e ao mesmo tempo, nunca testemunhamos um crescimento tão grande de fenômenos como ansiedade, depressão, fadiga crônica, obesidade, sedentarismo e sensação de vazio existencial. Por que diabos isso é um paradoxo, né? Por que isso é um paradoxo? Porque, filosoficamente falando, a gente vai ter que entrar aqui em linhas de filosofia mesmo, para a gente conseguir respostas para algo assim. Porque se muitas vezes na vida a gente, né, por exemplo, você pergunta para a pessoa, o que é felicidade? Felicidade é ter o conforto da minha casa, felicidade é eu pagar minhas contas em dia, felicidade é eu ter muito dinheiro, felicidade é eu ter muitos bens materiais. Se essa afirmação fosse verdadeira, a gente não teria esse paradoxo que a gente vive hoje, com as pessoas crescendo cada vez mais financeiramente e conquistando cada vez mais bens materiais e do outro lado, a humanidade sendo assolada com números nunca vistos na humanidade inteira. Ansiedade, depressão, fadiga crônica, obesidade só aumenta, o sedentarismo e a sensação de vazio existencial que colabora diretamente para ideações suicidas, para esses números que a gente vê hoje, que a Organização Mundial de Saúde lança a cada ano, ansiedade depois da pandemia, ansiedade nunca mais, né? Os índices de ansiedade do planeta nunca mais voltou para o número, né, anterior à pandemia, os índices de depressão nunca mais voltaram, a quantidade de suicídio, de ideação suicida e de pessoas que conseguem consumar o ato nunca mais voltou, né, para os patamares anteriores à pandemia. Então é um paradoxo, né? A gente tem que olhar isso em dados, isso aqui é dado estatístico, né? Isso aqui não é achismo. Que não é assim, eu acho que é não. Existem pesquisas, a Organização Mundial de Saúde muito comprometida com essa base, né, de levar a informação. Então, os dados científicos e as pesquisas nos mostram que, de um lado, a tecnologia cresce e, do outro, os transtornos, né, a tecnologia e o conforto da humanidade cresce, e, do outro, as dificuldades emocionais e mentais da população parece que vai junto, né? Em termos históricos, é como se tivéssemos alcançado um nível de desenvolvimento material sem precedentes. A gente nunca teve, né, sem precedentes. Todo mundo com carro, né? Hoje em dia todo mundo tem um carro em casa, DH. É difícil achar uma família assim que não tem um veículo em casa, um veículo motor, um carro, uma moto, ou o que quer que seja. As frotas de veículos, né? Isso aí, inclusive, já é discutido em grandes centros, né? Grandes metrópoles, a quantidade de frotas de carro e problemas para tentar resolver crise de engarrafamento, né? Crise de ruas ali e avenidas que quando engarrafam demoram 2, 3 horas para sanar aquele engarrafamento por causa disso, né? Em termos materiais, né, sem precedentes. A humanidade caminha, né, a grandes passos, mas paradoxalmente estamos perdendo, né, nos parece que estamos perdendo algo essencial na estrutura do ser humano, na condição humana. É por isso que a psicoterapia integrativa, ela me atrai tanto, porque é um mix de psicologia com filosofia,
né? Com compreensão do ser, com antropologia, com estudo da antropologia do homem, com medicina, com nutrição e com avanço na pesquisas que estudam, né, o comportamento biológico do homem. A psicoterapia integrativa, ela é uma união de várias ciências que nos permitem analisar o homem na sua integralidade, na integralidade do ser. Não analisar só, né, por exemplo, eu vou analisar só o cérebro material do homem. Não, eu vou analisar o cérebro material do homem, eu vou analisar o comportamento, eu vou analisar as suas emoções, eu vou analisar os seus hábitos, eu vou analisar, né, os seus comportamentos alimentares, eu vou analisar os seus hábitos de treino, a sua rotina, e aí, através disso, né, eu vou examinar os exames de vitaminas, das quantidades de vitaminas que ele tem no corpo, e através dessa fusão de fatores a gente consegue, né, ter uma ajuda mais intensiva no problema que aquela pessoa está sofrendo, né? Isso é a psicoterapia integrativa, é a união de várias ciências e vários saberes, e não só uma linha determinada ali de estudo e de tentativa de compreender o homem, né? Diversos pesquisadores, pessoal, começaram a olhar para esse fenômeno, né? Esse paradoxo da disfuncionalidade do homem, a partir de uma perspectiva evolutiva. O ser humano continua, né, o ser humano moderno, apontam os pesquisadores, continua biologicamente muito semelhante ao Homo sapiens que viveu há dezenas de milhares de anos na Terra. Biologicamente falando, né, o nosso DNA, a nossa estrutura do nosso DNA, do nosso código genético, ele continua muito semelhante ao Homo sapiens que viveu há dezenas de milhares de anos nesse planeta. Estudos em genética evolutiva indicam que, apesar de transformações culturais e tecnológicas gigantescas, nosso corpo e nosso cérebro ainda funcionam de acordo com mecanismos biológicos moldados ao longo de aproximadamente 300 mil anos de evolução. Então, o nosso comportamento, né, psíquico e o comportamento do nosso cérebro, principalmente o sistema de recompensa dele, é muito parecido, DH, com o de um Homo sapiens de 300 mil anos atrás, dessa Terra, né? Durante praticamente todo esse período, a vida humana foi caracterizada por movimento constante, desafios físicos e cognitivos diários, né? A vida dos nossos ancestrais, elas eram movidas por desafios constantes. Estar vivo era um desafio, DH, né? A caça, a moradia, encontrar uma caverna que te protegesse de animais, né? Conseguir fazer um fogo, cozinhar, conseguir... Primeiro você tinha que conseguir conquistar o próprio alimento, e depois você tinha que conseguir fazer o fogo com pedra e palha para cozinhar o próprio alimento. Hoje em dia, em 2026, a nossa dificuldade maior é sair de casa, né? E pegar um alimento já empacotado, embalado na prateleira de um supermercado. Então, por aí vocês já veem, né, as mudanças que nós tivemos ao longo de 300 mil anos de evolução do Homo sapiens no planeta Terra, né? Então, a vida, né, a vida dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, era movimento de desafios constantes. Desafios físicos e cognitivos diários, alimentação baseada em alimentos naturais e uma relação direta com o ambiente que vivia. Isso também é importante a gente ressaltar, algo que nos foi tirado. Nós não tínhamos ancestrais nossos sem relação com o contexto do ambiente que a gente vive. DH, tem dia que eu nem olho para o céu, cara. Eu fico pensando, quantos dias você já conseguiu parar para pensar? Quantos dias você ficou sem olhar nem para cima? Sem olhar o céu assim? Dia desse eu olhei, eu saí desse ambiente nosso aqui de gravação, aí eu abri a porta e olhei para o céu e falei, cara, deve ter uns 20 dias que eu não olho para o céu. Eu não sei o que se passa muitas vezes à minha volta. Eu estou numa casa de tijolos, em um ambiente preparado para a nossa gravação. Eu saio daqui, eu me alimento, eu deito na minha cama, eu pego um carro. No trajeto eu nem olho muito o que está acontecendo à minha volta. Eu vou para outra sala do meu serviço, fico ali 7, 8 horas por dia, eu volto. E a gente nunca tem esse contato com o ambiente que nos cerca. Parece que essa ambiência nos foi tirada, né? Tanto é que tem muita gente que fala que ir para a natureza é um santo remédio para você aliviar transtornos de ansiedade, ajuda demais, né? Você ter contato com a natureza, você ir fazer uma trilha,
né? Você visitar uma cachoeira no final de semana, dar uma desligada dessa vida enclausurada que a gente vive hoje, né? Só o rosto no computador, trabalha o dia inteiro, levanta, dorme, pega um negócio, chega em casa, coloca uma tela na cara, desliga o celular, olha para a televisão, sai da televisão, volta para o computador, tira a cara do computador, olha o smartwatch, olha o relógio, né? Aí olha o relógio dela também, deita, pega um celular. Então, assim, esse ultra, né? Alguns pesquisadores dos quais eu concordo, eu defendo a tese, essa ultra tecnologia e essa ultra conexão, essa hiperconectividade que nós temos nos dias de hoje, com certeza é fator preponderante para que a gente possa viver uma vida desconectada do ambiente mesmo, né? Eu acho que se me pegar e me colocar numa trilha, eu não sei nem muito como me comportar, DH. A última que eu fiz foi um desafio que a gente foi gravar de uma empresa, foi bem bacana, foi um passeio numa trilha lá bem bacana, e tinha uns desafios lá, tinha que passar numa corda, atravessar um riacho, uma parada, e eu tava bem obeso também, para mim, acho que foi um desafio ainda maior, eu falei, eu vou desistir disso aqui, eu vim aqui para filmar, eu não vim aqui para fazer esse percurso completo, não tô preparado fisicamente para isso aqui, não. Entretanto, senhores, nas últimas décadas, né, sobretudo após a industrialização dos alimentos e a revolução digital, o ambiente humano mudou de forma extremamente rápida. Na biologia evolutiva existe um conceito chamado de mismatch evolutivo ou descompasso evolutivo. Esse termo descreve situações em que o ambiente muda muito mais rápido do que os organismos conseguem se adaptar biologicamente, né? Olha que interessante isso na biologia, né? O mismatch evolutivo é um termo onde o ambiente que nos circula muda muito mais rápido do que o nosso organismo está acostumado àquilo ali, né? Em outras palavras, nossos corpos ainda são projetados, senhores, prestem atenção nisso aqui, né? Prestem atenção nisso aqui e não desvalorizem os profissionais, muitas vezes, que querem resgatar alguns princípios da ancestralidade das quais nós herdamos, né, a herança genética dos nossos antepassados. Não confundam isso aqui que eu estou falando com dieta da selva, né? Não confundam isso aqui, pelo amor de Deus, por favor, né? Aí, assim, né? Não confundam resgatar a ancestralidade, né? Os bons hábitos, os hábitos saudáveis, a prática física, né, a vida ativa, não confundam isso aqui, por favor, né, com palavras, né, e teses do tipo que arroz e feijão é ração do governo, e me envergonha, né, o fato de você comer numa tábua, né, você comer numa tábua vai te deixar mais másculo, né, não pode nem, não pode nem usar prato mais, né, os caras agora, o resgate da ancestralidade não pode ser indo para academia, fazendo uma caminhada ao ar livre, não. Você tem que comer, você tem que abandonar o prato e comer numa tábua. Tá tudo certo, né? Cada um faz, se isso te motiva psicologicamente, eu não tenho nenhuma contraindicação para você fazer isso, né? Mas chamar arroz e feijão de ração do governo aí já é piada, já rompe o nível de qualquer coisa que tenha que ser levada a sério. Tanto é que eu falo isso rindo, porque eu não consigo levar um debate desse a sério, né? Então, assim, isso que a gente fala aqui, pessoal, o resgate da ancestralidade, ele é muito mais a questão de resgatar os hábitos físicos, né? Lógico, evitar ultraprocessados também é ótimo, né? Porque os caras tinham que chamar DH de ração do governo os ultraprocessados, porra. Chamar arroz e feijão de ração do governo é Doritos, é balinha fine, entendeu? O que mais que eu posso colocar nisso aí? É MC Miojo. Isso é ração do governo, isso você falar aqui, você me dizer, ração do governo aqui, ó, balinha fina aqui, ó, é embalagemzinha coloridinha, é fina, é Doritos, é Cheetos, não, aí beleza, aí você tá me convencendo de que é um ultraprocessado de gordura e um óleo de soja com milho ali, um resto do milho junto e assado ali, ok, agora, falar aqui, né, arroz e feijão, a leguminosa, né, que nós temos aí, o tubérculo e o plantio, né, um dos plantios que mais nutritivos aí em questão de carboidrato para a humanidade, aí meu Deus do céu, é brincar com a ciência mesmo, né? Pessoal, então assim, esse mismatch evolutivo, né, que o ambiente muda muito mais rápido do que o nosso organismo consegue se adaptar biologicamente,
Em outras palavras, nossos corpos ainda são projetados para um mundo que já não existe mais, né? Então, assim, a ultratecnologia tirou de nós a necessidade do esforço. É interessante isso, DH. É interessante que o esforço físico hoje, principalmente em serviços ultratecnológicos, ele não é mais necessário. O esforço físico ele é necessário para as profissões que ainda são antigas e que tendem, né, que os estudiosos hoje da ultramodernidade tendem a falar que vão ser extintas. Em breve nós teremos robôs, por exemplo, né? Na verdade, em breve não, a gente já tem casa sendo impressa por impressora 3D. Um equipamento tecnológico desse, em breve, vai tirar a função do pedreiro na terra, entendeu? E o pedreiro era aquela pessoa que precisava do quê para trabalhar? Do esforço físico. Então, o esforço físico ele estava intrinsecamente ligado na necessidade do trabalho da pessoa. Quando nós trabalhamos em frente a um computador com a barriga debruçada sobre as pernas, a gente não tem mais essa necessidade de fazer o esforço físico. Daí a necessidade da gente procurar, nos dias de hoje, 1 hora do nosso dia para fazer esse esforço físico. A gente tem que ir de encontro ao esforço hoje em dia. Não é mais o esforço que nos encontra, porque antes era necessidade. Antes, se você não saísse para caçar, se você não pegasse o seu arco, a sua flecha, se você não pegasse a sua espada, a sua faca, você ia morrer de fome, meu amigo. Antes era necessidade. Você era obrigado a desenvolver o seu esforço físico para você não perecer de fome, para você não morrer ali, né, de fome. Hoje não. Hoje a gente não tem mais necessidade de fazer esse esforço físico. Ainda tem talvez as pessoas que colhem ali, mas está sendo tudo automatizado, tudo. Colheitadeira, plantadeira, tudo automatizado, né? As pessoas pilotam, né? Ainda tem os operadores dessas máquinas. Daqui 50 anos vai ter nem gente operando mais. Já tem trator que ele faz o mapeamento de GPS do solo e não precisa de operado, DH. Trator ele manuseia sozinho na lavoura, não precisa de operador. Vocês estão entendendo onde que a gente está chegando nos desafios da modernidade? A gente não precisa mais, né? Enquanto a nossa biologia, o nosso corpo, que ainda, né? O nosso código genético ainda é muito parecido com o de um Homo sapiens de 300 mil anos atrás, ele espera esforço físico, ele espera muitas vezes uma relativa escassez e estímulos naturais limitados. O ambiente moderno oferece exatamente o processo oposto: abundância calórica, hiperestimulação digital e níveis mínimos de atividade física. Senhores, isso é um processo de estudo tão interessante da gente falar que, por exemplo, a pornografia, DH. Cara, até 80 anos atrás, 70 anos atrás, os nossos avós o nosso avô, a nossa avó, a única pessoa que a pessoa tinha muitas vezes numa vida inteira, a única pessoa que ela tinha a relação de ver o outro nu era o cônjuge. A pessoa passava 70, 80, 90 anos de idade com uma expressão corporal só de nudismo. Você tem ideia do que essas coisas como sites pornográficos? Começou nas revistas Playboys, né? E depois foi para o banheiro do Gugu, e depois foi para a Tiazinha, e depois foi para a Sheila Mello. Vocês têm ideia da quantidade de hiperestímulos visuais e sensoriais que nós fomos postos a carga que na geração dos nossos bisavós mesmo nunca tinha sido colocado? Vocês têm noção de que um homem, por exemplo, viciado em pornografia, se os nossos antepassados, os nossos bisavós tinham contato só, por exemplo, com a nossa avó, ou a nossa avó com o nosso avô nu, hoje, um cara viciado em pornografia, ele tem contato, DH, com mais de 2.000 mulheres nuas, cara. Isso é um bicho. O nosso cérebro não está adaptado a conviver com um estímulo desse. A grande verdade é essa, é por isso que viram doença. É por isso que gera vazio existencial, é por isso que os consultórios psiquiátricos e psicoterapêuticos e psicológicos estão lotados de pessoas que sentem um vazio existencial absurdo, uma falta de propósito de vida, uma dificuldade de relacionar de verdade absurda, entendeu? Vocês estão entendendo? Porque aquilo ali não corresponde ao real, é tudo um teatro. Os consultórios estão lotados de homens, por exemplo, viciados em pornografias que já não conseguem mais ter relação sexual. O cara tem disfunção erétil.
ele tem, né? Ele não consegue ter uma vida sexual saudável, não consegue se relacionar fisicamente e humanamente com outro, né? Com outro indivíduo, porque tá doente, porque a cabeça já... Olha o que um cara fez com um cérebro desse, com o sistema de recompensa do cérebro dele. Ele já fudeu o sistema de recompensa do cérebro dele 50 milhões de vezes, né? Mais, coisa que nossos antepassados estavam acostumados, né? Com isso, né? Você pegar aí, né? Na questão do coração da nossa ancestralidade, né? Esse descompasso entre biologia e ambiente está no centro de muitas das disfunções observadas na saúde mental e física da população contemporânea, dos dias de hoje. Para compreender melhor esse fenômeno, precisamos analisar alguns sistemas fundamentais do corpo humano que estão sendo profundamente afetados pelo estilo de vida moderno. Então, pessoal, a gente vai falar muito aqui de biologia mesmo e ancestralidade, né? Essa aula aqui eu quero trazer nada conclusivo, mas eu quero trazer muitas pesquisas a respeito da biologia do homem versus, né, a ancestralidade, nosso comportamento ancestral, sabendo vocês que o nosso DNA, o nosso código genético, ele ainda é praticamente igual ao de um Homo sapiens de 300 mil anos atrás. Então, vocês vamos falar um pouco sobre o sistema biológico do nosso corpo, sistema de recompensa, sistema mental, liberação de dopamina, né, e pesquisas relacionadas aos sistemas de mecanismos de recompensa que nós temos na atualidade, né? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é a engenharia da dopamina e o sequestro da atenção. Acreditem vocês ou não, a estratégia mais difundida nos dias de hoje, nesse aparelhinho que você tem aqui, ó, no seu bolso, 24 horas por dia. Todo estrategista digital que se preze está querendo prender a sua atenção, enfiar a sua cara numa tela de celular ou numa tela de computador. Como que eles fazem isso? Através da engenharia da dopamina e do sequestro da atenção. Todo marqueteiro que se presta, todo estrategista digital que se presta, a primeira coisa que ele vai falar para você, como eu já estudei marketing de cor e salteado e já estudei com 2, 3 ou 4 especialistas, a primeira coisa que ele vai falar nas primeiras aulas é o seguinte: a atenção da humanidade é um produto. É um produto. Prenda a atenção da humanidade, prenda a atenção daqueles que estão consumindo o seu produto e venda para eles o seu produto. A atenção virou um produto, né? Vivemos na era do sequestro da atenção. Quem detém mais a atenção, detém mais a regra do jogo e dita o poder da internet. Não é mais só dinheiro, não é mais só comando, é uma guerra de atenção. A internet hoje, nos dias atuais, vive uma guerra de atenção. É uma guerra por atenção. E a partir disso aqui, vocês já vão ver que muita coisa se explica, né? É dancinha, é chulice, é um combo de né, vídeos ali rápidos ali para a pessoa piscando e colorido e cortando sabonete e fazendo sei lá o quê para despertar dopamina barata no seu cérebro, para reter sua atenção. Se sua atenção é retida no sistema capitalista, né, existe uma frase no capitalismo também que eu concordo demais, que fala, né, que se você não está pagando por nenhum produto, você é o próprio produto. Então, se você está vendo um vídeo grátis, né, eu estou vendo um vídeo grátis, aula grátis, liberada, gratuita, você não está pagando por nada, você já está, né, pagando através da sua atenção. Você é o próprio produto. A sua atenção, ela já é o valor monetário que aquela pessoa precisa para aumentar o engajamento da conta, para o Instagram reconhecer os algoritmos e disparar para mais pessoas, para você começar a tomar AD na cara mais vezes até você comprar o produto do cara, o cara te joga dentro de um funil, te faz uma apresentação, isso é básico, assim, sabe? Acho que é por isso que eu cansei do marketing DH. Isso, assim, eu chego a repunar, de tanto que eu já escutei isso na minha vida. Eu acho que é por isso que tudo que eu faço, eu não faço questão de colocar desgraça nenhuma de estratégia de marketing. Inclusive você que está me assistindo, você só fica aqui se essa aula fizer sentido para você. Seu filho estiver chorando, se tiver mais alguma coisa importante para fazer da sua vida, fecha essa bosta desse computador e vai fazer o que você precisa fazer na sua vida, entendeu? Eu só quero que você fique nessa aula se essa aula fizer sentido
para você, né? Não tem nenhum gatilho, nenhum clique aqui, saiba mais e joga para lá, né? O mínimo, né? A nossa equipe, o mínimo que eu puder usar de estratégia digital para reter sua atenção de uma maneira barata, mais feliz eu fico, né? Não tem thumb de efeito, não tem curiosidade, não tem gatilho viral, não tem gancho de vídeo, não tem nada, né? Essas aulas aqui é a aula à moda antiga, né? A lá querido Olavo de Carvalho, né? Saudoso Olavo de Carvalho. Ligava, não tinha nem notebook, era um cigarro na parte do cigarro também não faz bem à saúde, né? Era um charutão na boca, DH, um tabacão na boca, um livro, as próprias ideias e o microfone. A gente nem tinha essa tecnologia desse microfone, era o microfone mesmo do celular que o assessor dele colocava lá e virava e foda-se, posta isso aí, tá ótimo. Então, pessoal, essa engenharia da dopamina e o sequestro da atenção é um dos sistemas mais impactados na contemporaneidade, né? Sistema de recompensa do cérebro humano, fortemente associado ao neurotransmissor dopamina. Inclusive, um abraço para o Wesley Delanogari, né? Um cara que eu aprendi muito com ele do reservatório de dopamina. Incrível o conteúdo do Wesley, cara, incrível. Só pesquisa, só neurociência e muita tese embasada, né? Se vocês ainda não conhecem também, sigam o trabalho do Wesley Delanogari. O canal do YouTube dele, a página dele, se eu não me engano, chama Reservatório de Dopamina. Vocês vão aprender muito sobre esse neurotransmissor e vocês vão matar muitas dúvidas e vão entender por que muitas vezes a gente se vê preso em situações que a gente não consegue sair, né? Durante muito tempo, a dopamina foi popularmente descrita como uma molécula do prazer. Mas essa definição é considerada nos dias de hoje simplista, principalmente pela neurociência atual. Na realidade, a dopamina está mais relacionada à motivação, à antecipação de recompensas e à disposição para agir. O neurocientista Dr. Wolfram Schultz, da Universidade de Cambridge, conduziu uma série de experimentos clássicos que revolucionaram a compreensão científica desse neurotransmissor. Seus estudos demonstraram que os neurônios dopaminérgicos do cérebro não respondem apenas à recompensa. Não respondem apenas à recompensa, mas principalmente à expectativa da recompensa, DH. O que quer dizer isso? É muito mais fácil você manter uma pessoa ligada no seu conteúdo com expectativa de que ela ganhe algo do que você dá algo para ela. Então, através desse conteúdo, você vê, por exemplo, 1 milhão de vídeos na internet, né? Vídeos hoje, né, que não terminam. Você já viu aquele tipo de vídeo, DH, que termina com a sensação de que, tipo assim, corta no toco, assim, tipo, o cara não te dá nem a recompensa, ele te deixa na expectativa da recompensa. Vídeo parte 1, parte 2, continua, parte 3. Isso gera um engajamento no TikTok absurdo. Você fica olhando assim, Não, e é cada coisa, né, cara? É cada vídeo, assim, retardado mesmo, né? De conteúdo debilóide, de QI de 80 pontos, que você olha assim e fala... um dia desses eu vi um do cara caçando uns trem na praia. Ele passa um... É um detector, mas ele já passa um ralo. Não um ralo, não, é um rastelo. Ele passa um rastelão assim, pá. Aí vem um monte de trem, na hora que ele vai pegar... Olha, eu já falo isso com a raiva, né? Na hora que ele vai pegar para ver o que é, corta o vídeo. Eu falo, cara, não é possível um negócio desse. Eu vou ter que procurar a parte 2 desse vídeo. Olha para vocês verem, né? Ou seja, a dopamina, o sistema dopaminérgico, ele não funciona só na recompensa, ele funciona na expectativa. E você tem aquela expectativa, e você vai alimentando aquela expectativa. Só que de uma forma, né, bizarra, de uma forma que você olha e você fala, cara, o que isso aqui vai mudar na minha vida? No que isso aqui afeta o Grêmio? Afeta em nada. Você tá dando só view. Nossa, rasguei até a folha. Olha aqui pra você ver. Dei até uma lapada na folha do caderno. Você tá só dando né, viewer e dando sua atenção pro cara para ele monetizar mais e ganhar lá, né, as moedinhas dele no TikTok Premium lá, sei lá, o que é o sistema de coisa dessa rede social miserável e imunda também. Então, pessoal, durante a maior parte da história evolutiva humana, esse sistema operava em um contexto natural. Para obter alimento, por exemplo, nossos ancestrais precisavam caminhar,
procurar, observar pistas e investir em energia física. Você pegar um veado no campo, era fácil? Você acha que era fácil você comer carne? Hoje você fala assim, nossa, vontade de comer um colchão duro, vontade de comer um contrafilé, vontade de comer um bife de alcatra. Chega lá no açougue e fala assim, ô, seu açougueiro, vê 2 quilos de contra aí. O cara pega, pá, você chega em casa, frita. Às vezes você tiver com muita preguiça, aí na verdade você já ficou ultrapassado, né, DH? Porque se você tiver com muita preguiça mesmo, muita vontade, você só abre seu iFood e fala assim, ó, 2 bifes de contrafilé, um pouco, liga, o cara vem e traz na sua casa. Cara, você já pensou? Que loucura, não? Que coisa assim, como que isso afeta o nosso sistema de recompensa? Quanto é fácil hoje comer, né? É fácil. Talvez seja por isso também que a nossa humanidade é uma humanidade extremamente ingrata, né? Perante os benefícios que a gente tem hoje. Parece que tudo tá ruim, né? Nada nos seduz mais, né? Tudo é... Eu falo isso até em questão de jogos online. Eu olho um joguinho online e falo, não, mas que joguinho... Que coisa mais sem graça, né? Joga 15 minutos ali e fala, nossa, parece que não tem mais nada para lançar assim, né? O contexto de dopamina do nosso cérebro já foi tão corroído, pelo menos da minha parte, que não tem nem jogo que me prende mais atenção. Às vezes, uns amigos chamam pra se divertir, assim, entrar em algum joguinho, Counter-Strike, Dota, eu fico 10 minutos assim, eu falo, tá bom, né? Valeu, galera, até mais, tem que cuidar de um negócio ali, tem que cuidar do meu menino e tal. Não sei se foi o meu cérebro que já se adaptou a isso, mas não sinto mais prazer em jogos online. Não tem mais essa vontade, né? Que muita gente às vezes tem. Talvez seja pelo excesso também, pelo tempo que eu já consumi, né? Tanto isso. Então, pessoal, o processo de busca pelo alimento, pelo próprio alimento dos nossos ancestrais era longo e incerto. E exatamente por isso o sistema da dopamina funcionava como motor motivacional fundamental. Ou seja, a pessoa tinha que se motivar a caminhar, tinha que se motivar a caçar, tinha que se motivar a ficar em silêncio, a encontrar pistas de animais silvestres, porque ela precisava comer. Então, a expectativa do alimento motivava a pessoa a fazer as coisas. Quando você tem só o alimento na mesa, que expectativa você tem para caminhar, por exemplo? O que te faz caminhar hoje, DH? O que me faz caminhar hoje? Conquistar? Uma medalha, né? Só se for hoje a recompensa é conquistar uma medalha. Às vezes, se você for profissional também, né? Viver disso, conquistar dinheiro, talvez. Mas não tem mais aquela necessidade física e biológica do homem de você... eu vou correr porque eu preciso caçar. Vou correr porque eu preciso comer. Não existe mais. Hoje tem os clubes de tiro esportivo aí, caça virou esporte, né? Você tem as lavouras infestadas de javali, você vê as pessoas saindo à noite, tal, como caçadores, como esporte. Aí mata javali adulto, eu já ouvi falar que a carne dele não é boa para o consumo humano, não é fácil de comer, carne fedida, pesada. A única coisa que os caras comem muitas vezes é as javali fêmea e filhote, que tem uma carne ali, mas pelo menos isso é o que eu escutei, né? De amigos aí que praticam a caça. Mas aí você tem a caça como hobby, mas você não tem mais aquela necessidade. Você vai falar que o cara precisa caçar um javali para comer carne de porco. Não tem, porra. Não tem. Então, assim, mudou muito, né? Ao longo, esse paradoxo ele foi se desenvolvendo muito por causa dessas mudanças no nosso comportamento humano. No entanto, senhores, o ambiente digital contemporâneo introduziu um elemento completamente novo nesse sistema. Estímulos artificiais extremamente rápidos e constantes. Plataformas digitais, redes sociais e aplicativos são projetados com base em princípios de psicologia comportamental que visam, como eu falei anteriormente, capturar e reter a atenção do usuário. Então não pensem vocês que toda tela, principalmente de bet esportiva, de cassino, de roleta, de slot, de máquina caça-níquel, não pensem vocês que por trás desses joguinhos não tem um profundo estudo de psicologia comportamental com fim único de capturar e reter a sua atenção, né? Tem muito estudo envolvido nesses mecanismos hoje, que você às vezes coloca seus R$50 ali e é igual um patinho, né, DH? Eu vejo essas pessoas que não têm conhecimento sobre isso, é igual um coelho entrando no arapuca. Tem uma cenourinha ali, tem uma arapuca em cima do coelho, o coelho vai lá, pega a cenourinha, a arapuca fecha, pronto, te capturou, né?
Não pensem vocês que não tem muito estudo por trás dessas corzinhas. Não pensem vocês que não tem muito estudo de psicologia comportamental por trás da embalagem, da ração do governo, né? Porque agora eu vou chamar ultraprocessado de ração do governo. Doritos, Fandangos, Cebolitos, Missimiojo, né? Não pensem vocês que não tem muita psicologia comportamental por trás daquelas embalagens coloridinhas. Aquilo ali é pura psicologia comportamental, para que você possa comprar e fuder a sua saúde, né? Acabar com a sua saúde, principalmente se você comer isso em excesso, né? Muitas dessas plataformas utilizam mecanismos semelhantes aos observados em jogos de azar. O psicólogo Skinner, da Universidade de Harvard, demonstrou em experimentos realizados na década de 1950 DH, o cara estudando, né, sistema de recompensa já em Harvard, e a gente aqui hoje, né, fazendo uma reanálise dos seus estudos, que recompensas intermitentes e imprevisíveis produzem padrões de comportamento extremamente persistentes. Esse princípio, conhecido como reforço variável, é exatamente o mesmo utilizado em máquinas caça-níquel. Ou seja, você nunca sabe o que você vai ganhar numa máquina caça-níquel, DH. Você nunca sabe. Você nunca sabe o que vai vir. Nunca, nunca. Porque o ganho de uma máquina, por exemplo, de um slot, eu posso falar porque eu já joguei Sweet Bonanza, né? Sweet Bonanza, Fortune Tiger, aquelas merdas desses sites de aposta, né? Tem Zeus, tem um do Olimpo lá. Uma vez que eu joguei uns R$150 nesse trem do Olimpo. Você sabe qual que era a variância do que você podia ganhar? De 0 a 10 mil a variância. Você nunca sabe o que você vai ganhar. Você coloca 10 reais, você coloca R$1, você pode zerar, você pode crachar R$1 na primeira slotada ou você pode ganhar 10 mil reais com R$1. Só que, obviamente, o algoritmo dessa máquina, quantas vezes você acha que ele solta 10 mil? Cara, você deve soltar 0,001%. 80% das vezes você vai botar o seu R$1, seu R$10, seu R$100 e você vai ganhar nada. Você vai ganhar nada. Às vezes você vai colocar 100, aí você gira e ganha 30. Não ganhou 30, né, meu filho? Você perdeu 70. Se você colocou R$100 e o slot te devolveu 30, você não ganhou 30. Não tem como, você perdeu 70. E aí você vai rodando, vai roletando e aí vai dando, né? Esses ganhos. Aí quando você vê, você tem uma banca de 1.000 e aí no final da noite você tem R$200 lá. É isso, cara, é isso. Skinner, né? O Skinner, ele representou exatamente como que funciona o sistema de dopamina das máquinas caça-níqueis e dos slots digitais do dia de hoje. Reforço variável, você nunca sabe o que vai acontecer na próxima jogada. E isso segura muito mais, é aquela expectativa da recompensa, prende muito mais a atenção dos seus neurotransmissores, te libera muito mais dopamina do que se você soubesse, né, quantas jogadas que você ia fazer, o que você ia ganhar. Consegue entender? É por isso que previsibilidade de ganho não é prazerosa. Não é prazerosa. A recompensa em si não é tão prazerosa quanto a expectativa da recompensa em si. E é por isso, muitas vezes, que você vê um cenário político atual baseado em promessas. Porque uma população, muitas vezes, que não entende isso aqui, ela é segurada em quê? Na expectativa de ganho, na expectativa que vai ser melhor, na expectativa que vai melhorar algum dia. E nessa expectativa de melhorar algum dia, você não levanta a sua bunda da cadeira e não faz melhorar o seu dia. Vocês conseguem entender a complexidade disso? Aonde que a gente chega com essas reflexões? Sistema político extremamente inteligente, sabendo que a promessa política é o que mais ganha o povo. E de promessa em promessa, a sua vida passa, você acredita que tem alguém se importando com você, você não levanta, não faz sua própria vida, e de promessa em promessa, passa-se 50 anos e você viu que você, né, acreditou numa eterna promessa, né, DH? É sempre a eterna promessa. Isso é não só na política, mas em várias áreas do estudo humano e do social, né, da vivência humana, a gente tem essa promessa, né, sempre promete, né? Um agressor que violenta a mulher, ele sempre promete que ele vai parar, né? Se eu vou parar para pensar, ele está sempre prometendo, não, mas eu vou ser diferente, mas eu vou mudar. E, geralmente a mulher que acredita nisso, ela está sempre perdoando e acreditando que ele vai mudar, até que, né, infelizmente, a gente tem
as taxas de feminicídio aí aumentando, né? Infelizmente, espero que o nosso Congresso, o nosso Senado tome atitudes inquisitivas para sanar essas dificuldades que a gente tem nos dias de hoje, né? Quando aplicado ao ambiente digital, esse mecanismo do reforço variável cria ciclos contínuos de antecipação e recompensa. Cada notificação, cada curtida, cada novo vídeo, cada nova atualização funciona como um pequeno estímulo de dopamina. Você vai tomando dose de dopamina pouco a pouco, né? Você recebe um like, uma curtida, um comentário, sobe a notificação na tela do seu celular, né? O seu sistema dopaminérgico ali, ele vai sendo alimentado a conta gotas. O cérebro passa então a buscar constantemente novos estímulos, criando um padrão de consumo fragmentado da atenção. Se você, né, sente dificuldade, por exemplo, em prestar atenção numa aula densa como essa, porque essa aula aqui, eu acredito que seja a aula mais densa que a gente gravou até hoje, DH. Das 8 aulas, essa aula aqui é muito densa. Você vai precisar realmente de uma concentração em mim para você entender do que eu estou falando aqui. Você vai precisar se concentrar. Se você tiver com a dificuldade de se concentrar nessa aula, saiba que seu sistema de dopamina já está profundamente afetado. Sua atenção já está fragmentada, né? Muito provavelmente você vai fechar essa aula, se você estiver lá pelos 5 minutos, 6 minutos dela, você vai abrir um mahjong, um joguinho, um slot, um negocinho no celular, ou você vai pegar a tela do TikTok, que tem rolagem infinita, DH. Você viu as próximas atualizações agora? Além da barra de rolagem infinita, ou seja, você nunca consegue vencer a tela do TikTok, e eu acho que o Instagram também adaptou a isso, agora vai ter rolagem automática, DH. Você não vai precisar fazer mais isso aqui com o dedo, não, ó. Você não precisa mais fazer isso, porque a galera achou que estava pouco, entendeu? Tava pouco você ter que só fazer isso aqui com o dedo, porque antes você tinha que abrir, rodar, né? Aí você clicava, voltava, abria, rodava, aí passou para isso aqui. Agora é só você fazer isso aqui, ó. Abrir o aplicativo, aí você deixa lá. Aí o feed fica rodando assim, ó. O tempo inteiro. Acaba um vídeo, roda outro. Ou então fica rodando, até você parar o dedo em cima de um vídeo. Tem condição? Um loop desse? Me conta se tem condição de um negócio desse ser saudável para o seu cérebro, que ainda é o cérebro de um Homo sapiens de 300 mil anos atrás. Me conta se tem uma profunda chance de um excesso de tecnologia desse, da maneira que a gente usa ele, dar certo. Meu Deus do céu. Eu não sei, né? Inclusive, eu gosto de ver alguns vídeos aí a respeito desses caras que dominam a tecnologia, né? Jeff Bezos, Elon Musk, e nem os próprios caras sabem aonde que isso vai parar, né? Recentemente, eu postei uma entrevista do Musk no meu Instagram, que a jornalista, a repórter perguntou para ele, falou assim, o que você acha que foi a maior criação de decadência da nossa atual humanidade? Você sabe o que ele respondeu, DH? Talvez os vídeos curtos. Talvez os vídeos curtos. Ou seja, talvez esses vídeos extremamente rápidos, né? Essa trocada de tela, você pegar o cinema de 30 anos atrás, você vê... Pessoal, quem gosta de audiovisual e de cinema muitas vezes, pega um filme dos anos 80, por aí, e conta quantos cortes são realizados a cada segundo. Veja o tanto que o filme ele acontece, parece que em câmera lenta em relação ao que nós temos nos dias de hoje. Um filme de ação dos anos 80, a cortada de cena dele era de 10 em 10 segundos ali, você contava 1, 2, 3, 4, 5, aí você ia contando. Nos 10 segundos tinha um corte. Aí foi baixando, 7, 6. Hoje você tem cinema com corte de 2 segundos. 1, 2, 3, cortou. 1, 2, 3, cortou. 1, 2, cortou. Ou seja, é só corte. É só isso aqui, ó. Seu olho fica, né? Os cortes são na velocidade da piscada do seu olho. Pra quê? Pra reter sua atenção. Né? E aí o Elon Musk fala nesse podcast, nessa entrevista, sobre o que ele achava que tinha sido a pior das piores das invenções da outra tecnologia nas redes sociais, os vídeos curtos. Esse formatinho de vídeo assim, ó, que você não aprende nada, não te fala nada, você não amplia nada. É a mesma coisa que você pegar sempre um livro assim e você lê as 2 primeiras páginas do livro, DH. Você pega a República de Platão, aí você pega assim e lê, né? Você abre na primeira folha dele, li assim, ó, livro 1, Encontro de Sócrates
Sócrates e Glaucon com Polemarco na festa de Bentes. Pronto, próximo livro, passou. Você não aprende nada. Como é que tem como, menininho, você solidificar um conteúdo e você melhorar a sua curva de intelectualidade, sua curva de raciocínio? Como é que você consegue melhorar fazendo isso? Você não vê nada. E tanto é que hoje, DH, a gente tem uma extrema desistência das pessoas, as pessoas desistem muito rápido por causa disso, cara. E tecnologia, ultramodernidade aplicada de maneira errada nos nossos dias. A pessoa começa um negócio e fica olhando, cara, como é fácil desistir, né? A pessoa às vezes quer ter uma vida ativa, ela pratica atividade física 2 dias, no terceiro, ai, tá doendo, parou. Fala, meu amigo, a vida não é feita disso, né? Talvez colocaram a gente dentro de uma bolha mesmo, né? De uma Matrix. Eu começo a analisar cada vez mais o filme Matrix como algo extremamente perturbador. Parecia que os caras tinham uma capacidade ali. Você já pensou Matrix no ano 2000, DH? O que tinha na cabeça de um cara desse que lançou Matrix no ano 2000? 2000, né? 2000 e pouco? Foi 2000 e pouquinho. Já pensou a capacidade que um cara desse tinha de prever o futuro, de prever os acontecimentos? Vendo as coisas assim, os processos de industrialização, os processos... 99, cara. Vendo os processos acontecer da industrialização, da extrema tecnologia, o cara pega e me lança um filme daquele, quase que um patrimônio cultural do planeta a respeito de uma realidade alternativa. Olha o que a gente está vivendo nos dias de hoje, se não é uma eterna Matrix, uma realidade alternativa. A gente não vive a vida mais como ela realmente é, nos ditos, né? Modos de uma vida mesmo, percebendo o ambiente ao nosso redor. A gente vive numa verdadeira Matrix. É só nessa convicção que eu consigo chegar. De tal maneira que as relações sociais e as relações humanas estão profundamente abaladas. A gente vive uma era hoje, né? A era do século XXI. Qual que é a era do século XXI, DH? É a era que a mulher foi objetificada, na visão do homem, né, do Red Pill. A galera acha que é legal, né, a filosofia do Red Pill é legal. E hoje eu tava vendo no Instagram uma sequência de vídeos, né, que a galera, né, mais jovem acha super engraçado. E eu acho isso um absurdo, né, assim, é uma violência tentada contra o sexo feminino, institucionalizada pelas redes sociais. O Instagram deveria ser punido financeiramente por permitir deixar rodar um vídeo desse. E o vídeo era mais ou menos assim: eu treinando para caso ela não aceite o meu pedido de namoro. Você sabe como é que era o treinamento? Era o cara com um porta-aliança aqui e uma faca do outro lado. E aí ela não aceita e o cara desfere uma faca assim, tipo, filmando como se ele estivesse fazendo um shadow sparring. Ou então um chute. Ou então... Cara, como que pode uma pessoa que seja normal, né, que tenha uma mente, um funcionamento assim, que a gente tenta, né? Tem hora que a gente cola as placas eventualmente, né? De médico e doido, todo mundo tem um pouco, já diriam. Mas como que uma pessoa que consegue ter uma vida de padrão normal acha graça num negócio desse? Meu amigo, se você acha graça num negócio desse, eu sinto lhe dizer que, assim, eu te convido a consultar comigo, né? Você tá doente, né? O seu sistema de regulatório do que representa, né? A sua concepção da humanidade, ela está profundamente distorcida e adoecida. Você está laudado, né? Você acha graça de um vídeo desse, eu te convido até a me chamar, né, no número do WhatsApp que fica embaixo de todos os nossos vídeos e vamos começar a sua sessão de terapia mesmo. Você está profundamente doente, né? E foi o que, né, essa era de ultratecnologia colaborou para que a gente, né, criasse uma extrema objetificação da mulher, né? Mulher vira muitas vezes um troféu na estante de maníacos ou um pedaço de carne, né? Infelizmente. Aí mulheres, muitas vezes, do outro lado, que entenderam como que funciona o jogo e que podem ganhar com isso, ou seja, aquelas que criam OnlyFans, que criam plataforma de conteúdo adulto, elas entenderam que elas se transformando em um pedaço de carne, elas podem rentabilizar com isso. Então, você começa a ver para onde caminha as questões da nossa humanidade. A objetificação de um lado, né, por causa da ultratecnologia da mulher, e do outro lado, mulheres que se aceitam serem objetificadas para ganharem, né, e lucrarem com o capitalismo que a gente vive hoje.
Problemático, problemático. As relações sociais do nosso século estão adoecidas. Aqui fala o Arthur, filósofo, terapeuta, estudante do comportamento humano, né? Aqui já não é mais o Arthur que está discutindo ciência e neurotransmissor. Aqui ao lado, terapêutico, filosófico do coração do homem. As relações sociais da humanidade da era ultramoderna estão profundamente adoecidas. Se você faz uma mínima reavaliação mental do seu comportamento e sente pertencido a essa grande massa, saiba você que você está doente. O comportamento do ser humano não foi feito para ser assim. Você está na sua disfuncionalidade humana. É por isso que o nome dessa aula é o resgate da funcionalidade humana. A gente tem que estudar isso aqui. Temas como esse aqui, como neurociência, têm que ser colocadas na atualidade em escolas públicas e em escolas de nível fundamental. Crianças de 7 anos de idade, o nosso governo e a nossa estrutura de ensino já deveriam ter assimilado isso aqui, se dessem mais ouvido para a ciência, e reformulado a grade de ensino do sistema fundamental de ensino por completo. Crianças hoje em dia precisam, com 7, 8 anos de idade, ter aulas, sabe de quê? Como usar tecnologia, como usar o seu celular. Tecnologia básica, eu seria uma matéria que eu daria o nome. Tecnologia básica. Introdução à tecnologia básica da humanidade. Crianças, hoje a gente vai aprender a usar o nosso celular. Para que serve o celular, para que não serve? Quantas horas de uso, quantos minutos de uso a gente deve usar no dia? O que a gente deve pesquisar e o que a gente não deve pesquisar? A humanidade já está atrasada, isso aqui já está atrasado, tem que reformular tudo. Grade curricular de ensino, do ensino fundamental, tudo. Se antes na nossa época, DH, era curso de digitação, né? Eu não peguei datilografia, mas eu via meu pai e minha mãe às vezes fazendo, eu já bati os dedos na máquina de datilografia. Mas se de um lado, na nossa época era um cursozinho de digitação, hoje tem que ser primeiro como a gente usar isso para não acabar com a nossa mente, né? Não é só dar uma arma para a mão do menino, primeiro você tem que ensinar o menino a operar aquela arma, né? Senão ele vai sair fazendo um mar de caos, né? E catástrofe. Não se enganem que o poder letal, né? O poder letal de um negócio desse no dia de hoje é tão ou mais do que de uma pistola, de uma Glock, né? De um revólver pesado. Outras pesquisas, senhores, conduzidas pela cientista cognitiva doutora Gloria Mark, da Universidade da Califórnia, indicam que o tempo médio que as pessoas conseguem permanecer focadas em uma única tarefa digital diminuiu drasticamente nas últimas 2 décadas, nos últimos 20 anos. Nos primeiros anos dos anos 2000, foi mais ou menos ali quando eu comecei a ter contato com a tecnologia, esse tempo médio era superior a 2 minutos. Estudos mais recentes apontam que atualmente muitas pessoas mudam de tarefa ou interrompem sua atividade em menos de 1 minuto. Esse fenômeno sugere que o cérebro humano está sendo progressivamente treinado para um padrão de atenção fragmentada, com estímulos rápidos e constantes. Olha, para vocês verem. Antigamente, nos anos 2000, as pessoas conseguiam ali, por exemplo, manter uma tela do Messenger, né? Ficava 2 minutos ali, mesmo que a pessoa não respondia a ela, um padrão médio ali, ela ficava 2 minutos ali com a telinha aberta. Hoje a gente fica com menos de 1 minuto. A gente abre uma aba no Google, joga uma aba de pesquisa para lá, abre um aplicativo de cá, que é isso, eu acho que até menos de 1 minuto. É papo de 10 segundos. Eu mexendo no computador quando eu estou trabalhando é até bizarro. Do tanto de coisa, multifunção que eu faço assim, e quando eu pego para prestar atenção em algo, eu tenho dificuldade, DH. Eu tenho um vício danado de botar videoaula em 2x, você não tem ideia. Do tanto que essa hiperaceleração consumiu o meu cérebro. Eu não consigo assistir uma aula muitas vezes assim em 1x. Parece que o cara tá falando em câmera lenta e a velocidade de informação demora a sair. Eu pego, começa a sair em 2x e a aula parece que começa. Eu acho que até o jeito que eu gravo a aula já é um jeito mais acelerado, né? Desafios da ultramodernidade, senhores. Desafios da ultramodernidade. DH, quantos minutos de aula até agora foram? 59 minutos? Senhores, encerraremos por aqui. Achei que seria a aula 8,
Na verdade, tem mais tema para discutir, nós teremos 2 capítulos dessa aula, né? A busca da funcionalidade, né, humana terá aula 1 e terá aula 2. Finalizo por aqui. Na próxima aula a gente vai falar de sedentarismo de novo e o declínio da funcionalidade física do homem. Porque até aqui a gente não falou nada, né, do aspecto físico, a gente trabalhou só o aspecto da parte do cérebro e da dopamina. Então, espero que tenha sido uma aula como eu falei. Eu não tenho a mínima pretensão de trazer essas aulas como aulas conclusivas, até mesmo porque essas pesquisas são muito recentes, né? Pesquisas aí muito recentes. A própria psiquiatria, o próprio estudo do comportamento humano, a própria neurociência ainda tem um leque de mar aberto. A pesquisa, ela é um leque de mar aberto. A gente, inclusive, essas aulas que a gente está gravando aqui é uma certa forma de refletir e de criar ciência também, né? De criar reflexões a respeito de para onde que caminha a humanidade. Espero que essas reflexões tenham tido significado para você do mesmo jeito que tem para mim. Essas aulas me fazem muito bem. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco de como que funciona seu cérebro. Às vezes você não entende, né? Por que você perde tanta atenção, por que você, mesmo não querendo, você se vê escravo de ficar rolando a tela no Instagram. Espero que essa aula tenha contribuído também para aumentar um pouco do QI do brasileiro médio, né? Eu tenho uma certa vontade aí de que minhas aulas sejam verdadeiras aulas. Se foi difícil você compreender, muito bem, alcancei meu objetivo. Espero que você assista essa aula com calma, entenda, né, do quão complexos são as circunstâncias que a gente tratou aqui, né? Se você sofre também de ansiedade, se você sofre, porventura, de depressão, vazio existencial, às vezes até por falta, né, por excesso de tela, por excesso de tecnologia, chame a nossa equipe, nos chame embaixo, nosso número para consultas e agendamentos psicoterapêuticos sempre fica embaixo da descrição do nosso vídeo e da nossa aula. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula.